Olá, sou a Graça Delicado, sou professora de Física e Química e faço parte da equipa do Projeto Maia aqui do agrupamento. Olá, chamo-me Silvia Martins e sou professora de Espanhol. Eu sou o Nuno Rodrigues, sou professor de Educação Física e acompanho as minhas colegas desde o início na equipa da avaliação pedagógica. Sou Mónica Alberto, sou professora de Matemática e não pertenço à equipa, estou aqui apenas como professora implementadora das atividades do projeto. Então, o projeto de intervenção, com base na avaliação pedagógica, surgiu após uma formação inicial em oficina, para o qual nós fomos convidados a participar. Depois dessa primeira formação e oficina, nós tivemos que fazer um projeto de implementação das práticas avaliativas no nosso agrupamento. Mais ou menos 2 anos de preparação, de clarificação, de sensibilização, para que depois também todos em conjunto pudéssemos ser mais eficientes na elaboração e em propor um referencial de avaliação que servisse a todos nós. O primeiro ano de implementação, de 22-23, salvo erro, que culminou numa avaliação a estas práticas, a primeiro ano de implementação do referencial, onde aplicámos um conjunto de entrevistas com as lideranças intermédias, aplicamos questionários aos alunos, professores de todo o agrupamento, inclusive aos pais. Tudo isto foi analisado por nós e foi colocado num relatório onde identificamos os grupos que funcionaram melhor, os grupos que aplicaram melhores práticas, com menos dificuldade, e avançamos também com um conjunto de propostas para melhorar e debelar aquilo que não tinha corrido tão bem. Em primeiro lugar, cumprir a visão estratégica do agrupamento, que está elencado no seu projeto educativo, nomeadamente em 2 eixos, que é promover a formação integral de todos os alunos num respeito pela individualidade de cada um, também proporcionar condições de aprendizagem inovadoras, em que há uma aposta na flexibilidade curricular e também em metodologias motivadoras e que respeitam as características dos alunos. Sentimos a necessidade, cá está, de fazer cumprir os princípios consagrados no Decreto-Lei 55 e 54, as regras e os procedimentos elencados também nas portarias 223A e 226A, portanto, no sentido de promover aprendizagens significativas, valorizar os diferentes saberes e terem atenção, cá está este contexto de que temos alunos diferentes, temos que dar resposta a todos sem deixar nenhum para trás. Cada vez mais sentimos que os nossos alunos são diferentes e as nossas práticas pedagógicas, sobretudo as avaliativas, têm que responder a estas diferenças dos nossos alunos. No sentido de distinguir o que é avaliação e classificação, não entender a avaliação apenas como um meio para atribuir uma nota, mas dar a oportunidade em que essa avaliação ajude na melhoria das aprendizagens dos alunos. O projeto educativo deste agrupamento está muito fundamentado na maneira como os alunos aprendem, partindo de projetos, porque avaliar projetos não é muito fácil para a formação tradicional dos professores e foi necessário implementar metodologias de avaliação inovadoras, também baseadas em tecnologias e que promovessem ajudar os alunos, o processo de ajudarmos os alunos a aprender à medida que vão avançando nos enrolados projetos, que não são só as apresentações e os trabalhos de grupo e vão muito além disso. Os projetos, a metodologia de projeto, valoriza muito a integração curricular das aprendizagens essenciais das áreas de competências do PASEO, a colaboração, a inovação, mais que tecnológica, pedagógica. E é um momento em que o aluno realmente assume um papel central na sua aprendizagem. Falando em termos de inclusão, não é possível pensar numa real inclusão com vista ao sucesso escolar dos alunos sem apostar, sem fazer um investimento nas práticas avaliativas. A implementação deste novo processo veio revolucionar um pouco o que eu conhecia e o que eu fazia. Fui fazendo formações, fui investigando, pesquisas, como conseguir avaliar o aluno no setor de avaliação que nós fazíamos da matemática, era essencialmente centrada nos textos escritos,
ou seja, como fazer tarefas de avaliação que contemplassem os domínios todos que aparecem no nosso referencial de avaliação e não só a parte do conhecimento, conseguir que eles tivessem uma postura interventiva e ativa, dado que as aprendizagens ficam muito mais consolidadas, duram muito mais tempo e são muito mais significativas, para além também de serem muito mais inclusivas com estas novas metodologias. E então batalhei bastante no sentido de mudar a minha prática, tanto a nível de aula como a nível de avaliação, mas tem sido muito compensador. No fundo é tirar o foco da avaliação classificatória, que é uma das grandes preocupações dos professores, parece que nem temos tempo para ensinar, promover uma reorientação do nosso foco para uma prática mais eficiente, mais ligada à aprendizagem dos nossos alunos. Ou tarefas de aprendizagem e de ensino, as dinâmicas que vamos incluir na aula, para que sirvam a todos, de complementar de situações que a todos nos serve. O ganho de motivação, o não sentir que estamos sempre a fazer a mesma coisa, o evoluirmos e crescermos como professores, também neste domínio. Promover o bem-estar em sala de aula também é muito importante. Conhecer o aluno, qual é o instrumento ou a técnica que resulta melhor para avaliar aquele aluno, concertado com todos os docentes. Nós restringimos o teste escrito a 1 por período. Fez com que os alunos, ao tirar a carga do teste, os alunos que habitualmente, sejam com medidas adicionais ou não, sentem o momento de teste como algo de grande pressão, distribuam o seu trabalho por outras tarefas de aprendizagem, de avaliação formativa, mas também sumativa. Isso tem sido algo muito positivo. É bastante motivador. O feedback dos alunos acerca do tipo de aulas, ao passo que nos testes escritos eles estão ali numa postura passiva de criar tarefas de avaliação tão inovadoras que eles andam de um lado para o outro, eles por lá para fora, eles ou filmarem vídeos e depois fazem a edição dos vídeos. Saem coisas fabulosas que eu nem fazia ideia que aqueles alunos conseguiriam fazer uma coisa tão boa. Ou seja, passei também a ver os alunos noutra perspectiva e tem sido muito motivador também. Olá, eu sou a Mariana Carvalho, estou no 6º ano, 6º D da Escola da Imposta e tenho 11 anos. Nós temos várias ferramentas de avaliação, temos os tradicionais testes, também fazemos tarefas de equipa, que é um teste a pares. Também temos as apresentações orais, fazemos trabalhos de pesquisa individuais, de grupo. E também somos avaliados na sala de aula, dia a dia, a participação. Acho que os trabalhos de grupo são importantes porque também fomenta a comunicação entre colegas e não é só a mesma maneira de avaliar, que é sempre testes ou apresentações, porque isso também depois limita quem se sente menos à vontade com alguma dessas coisas. Por isso eu penso ser importante dar uma grande variedade de maneiras de avaliar e de ver se o aluno está a perceber, para assim, se o aluno não se sente confortável com alguma delas, não ser prejudicado na totalidade e poder ter uma avaliação justa e igual com os outros colegas, porque ninguém é perfeito, toda a gente tem as suas dificuldades. Olá, sou Elsa Raposo, do 8º ano da Escola da Imposta. Os professores utilizam diversos instrumentos para nos avaliar. Alguns deles são os comuns testes escritos, as apresentações orais, as questões de aula, os trabalhos em grupo, os projetos. Mas além disso, também costumam avaliar-nos dentro da sala de aula, através da participação, o empenho, o progresso que o aluno teve na disciplina. Olá, eu sou Gabriel Purificação, sou aluno do 12º ano aqui nesta escola. Estou nesta escola desde o 5º ano, estou em Ciências e Tecnologias. Quando entrei, ainda havia muito aquela vertente tradicionalista de muitos testes. Fui ao longo dos tempos, mais a partir do 7º, 8º e 9º também, vendo que os professores se afastavam dessa ideia de estar sempre a dar testes para trabalhos, para avaliações diferentes, mesmo critérios de avaliação
que não estivessem sempre subjacentes aos testes. A partir do 10º, 11º e 12º, totalmente diferente, cada vez menos, cada vez mais trabalhos e mais elementos avaliativos diferentes. Sim, faço. Faço sempre no final dos períodos, claro, mas também faço no final de cada trabalho. Costuma funcionar mais ou menos assim. O professor pergunta que nota é que achamos que merecemos. Se estiver de acordo, sim, é mais ou menos isso. E pronto, mas se o professor, por exemplo, eu digo que acho que mereço um bom no trabalho que acabei de apresentar ou de entregar, mas o professor apontou que achava que eu merecia o suficiente ou muito bom. Pronto, e o professor diz-nos em que é que falhámos e em que é que estivemos melhor, o que nos permite melhorar para a próxima. Realiza a autoavaliação, não só a nível escolar, mas também acho que é necessário realizarmos às vezes na nossa vida. E isso a escola prepara-nos muito bem para, no futuro, às vezes fazermos algum trabalho, tanto a nível profissional ou algo que seja mesmo do nosso dia-a-dia, e que é necessário refletirmos e ver os pontos fortes e os pontos fracos, porque todos nós temos, e tentar melhorar os pontos fracos. A autoavaliação é super importante para uma pessoa ter um sentido de autocrítica, de autocompreensão também do que fez ao longo do período, para se relacionar a sua perspectiva com a do professor, e assim o aluno familiariza-se também com o trabalho do professor. Acho que é bastante importante fazer a autoavaliação porque refletimos e isso correspondemos às expectativas e aos critérios.